Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, Pastor Fernando Nanese aqui, desejando a você a paz do Senhor Jesus. E hoje preparando algumas coisas, já o nosso seminário teremos agora dia 3 sobre a Rota do Êxodo, inclusive todo o conteúdo já está prontinho aqui, toda a rota está pronta. E conversando aqui na igreja agora com a minha esposa sobre alguns detalhes, chegamos a uma palavra e eu quero tratar um pouco disso com você antecipadamente para você entender como será e o nível do seminário que nós teremos. Capítulo 15, 22 de Êxodo, fala que Moisés chegou até as águas de Mara. O 22 fala assim: depois fez Moisés subir os israelitas do Mar Vermelho e saíram do deserto de Sur. Andaram 3 dias no deserto e não acharam água. A tipologia tremenda aqui, os 3 dias. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso se chamou o seu nome Mara. E a palavra Mara quer dizer amargo. Foi isso que disse Noemi. Não me chameis Noemi. A palavra Naami significa doçura. E a palavra Mara significa amarga. Disse Noemi, não me chameis doce, mas me chameis amarga, porquanto o Senhor amargurou a minha alma. Mas ela não conseguia entender que Ruth estava ao lado dela. Então a palavra Mara significa amarga. As águas de Mara eram águas amargas. Eles andaram 3 dias procurando água e não encontraram. E quando acharam, as águas eram amargas. E uma das mais preciosas revelações desse texto, 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha o detalhe. E chamou o Senhor a Moisés, e o Senhor lhe mostrou ali uma lenha. O que fazia essa lenha no meio de um deserto? Amados, como que pode Deus providenciar o instrumento do seu milagre? Quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele mesmo vai providenciar o que você precisa. A palavra diz que quando o anjo disse a Abraão, não estenda as mãos sobre o moço, Abraão olhou atrás e havia um cabrito amarrado no mato. Mas como Abraão não viu o cabrito? Foi Deus quem amarrou. Do mesmo jeito que Deus quem providenciou um pedaço de lenha no meio de um deserto. E quando Moisés olhou para a lenha, o Senhor disse: lança nas águas. E as águas tornaram-se doce. Por que caminharam 3 dias e não encontraram água? Porque eles ainda não tinham vivido uma experiência com a madeira que representa a cruz do Calvário. Existem muitas águas amargas por aí. E sabe por que estão amargas? Porque ainda não foram tocadas pela lenha, não foram tocadas pela madeira. Quando Moisés pegou aquela lenha que ele lançou nas águas, as águas tornaram-se águas doces. Ó, o 25, diz assim: e chamou o Senhor a Moisés e mostrou-lhe uma lenha, que lançando na água, as águas tornaram doce. E ali deu estatutos e ordenanças, e ali os provou. Quer dizer que aqui caminharam 3 dias, não acharam água, quando encontraram eram amargas, e eles não perceberam que ali era Deus os provando, Deus tratando com o povo. Haverá momentos na sua vida que Deus permitirá algumas águas amargas para ver qual vai ser o seu comportamento. E disse: se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, diz o texto bíblico, e inclinar os teus ouvidos aos mandamentos, e se guardar os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, o Jeová Rafá, o Deus da cura. Então, o Deus que cura quer tratar com o povo e está usando as águas amargas. Aí fala assim o 27, olha que mensagem. E vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e o texto diz que o povo se acampou junto das águas. Deus tem, no mínimo, 12 fontes para você. Mas antes das fontes chegarem na sua vida, Deus vai te provar com as águas de Mara. Deus quer saber qual vai ser o seu comportamento. Ele quer saber qual vai ser as suas decisões. Deus tem fonte para te dar, mas Ele te prova com poucas águas amargas.
Esse episódio quase que se repete nos dias de Eliseu. Lá em 2 Reis, capítulo 2, se não me engano, Eliseu chegou diante de águas. Veja, 2 Reis, é isso mesmo, 2 Reis 2,18, e voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse: eu não vos falei que vos fostes, Eliseu? E os homens daquela cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más. Olha o texto, pessoal, e a terra é estéril. E Eliseu queria saber, se a habitação da cidade é boa, então por que razão que a terra está estéril? O texto foi dito que as águas eram más. Nos dias de Moisés, as águas eram amargas. Nos dias de Eliseu, as águas eram águas más. E essas águas estavam causando graves problemas à terra que estava ali. Por quê? Versículo 20. E ele disse: saí e trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. Veja, Deus tratou as águas nos dias de Moisés com a madeira. E como as águas já foram tocadas pela madeira, não adianta tornar a colocar madeira. Agora tem que colocar sal. Existem pessoas que já tiveram experiência com a cruz. Não adianta você querer pregar o evangelho para ela de novo, ela já foi tocada. Essas águas que um dia foram amargas, já foram águas doces, porque a cruz, a madeira, as tratou. E depois no processo tornaram a ficar agora águas más. Não é mais águas amargas, agora são águas más. As águas que são más não se trata com madeira, se trata com o sal. O sal representa o instrumento antibacteriano, o instrumento anticorrupção. Então quer dizer que depois que você foi tocado pela madeira, a madeira não faz mais efeito se você não tiver sal. O sal representa a santidade, o equilíbrio, representa o padrão, a ética, a moralidade. E Eliseu falou: essas águas não precisam de madeira, essas águas precisam de sal. E a terra está sofrendo porque as águas são más. Então tem muita casa, muita família, que a casa está sofrendo porque alguém é água má. Tem muito ministério que o ministério está sofrendo porque alguém ali é uma água má. Então as águas más estão deixando o solo estéril. O solo quer produzir, o solo quer desenvolver, o solo quer dar fruto, árvores, quer crescer, mas ele não pode. Por que razão? Porque alguém lançou ali uma água má. Quantas pessoas estão na condição original das águas de Eliseu? São terras férteis, prontas a dar fruto, mas receberam águas más, receberam uma mensagem negativa, receberam uma palavra maldita, receberam uma oração contrária, receberam uma má notícia, um escândalo de um líder. Elas receberam águas que são águas más. E agora o texto vai dizer, pode ver, versículo 20, e disse ele: trazei uma salva nova e ponde nela sal, e trouxeram-lhe. Então saiu ele ao manancial das águas. Não adianta você querer ir na corrente, tem que ir no manancial. Manancial é o ajuntamento das águas. Vai na fonte, porque lá está o problema. Ele foi no manancial e ele deitou, ele não jogou. O texto fala que Eliseu deitou o sal. Ele deitou. O que representa isso? Ensino, disciplina, correção. Não é a violência, é a disciplina, é a correção, é o ensino da palavra. Ele está deitando no sentido de sepultura, de morte. Ele está deitando sal nas águas. Veja o texto. E deitou as águas no manancial. E disse: assim diz o Senhor Jeová, sararei essas águas, e não haverá nelas morte, nem esterilidade na terra. Percebeu que a terra está sofrendo porque as águas são más? Agora, olha que mensagem que vem lá dos dias de Moisés. Lá as águas eram estéreis, aqui as águas eram más. Lá não há causa. A causa das águas de Moisés serem amargas é a ausência de cruz. Aqui não. Aqui a terra é estéril porque as águas são más.
Então eu quero perguntar a você, que tipo de evangelho estão pregando a você? Que tipo de mensagem estão te doutrinando? Tem muita terra estéril, porque as águas são más. E eu convido você a fazer parte desse seminário. Você não pode ficar de fora. Dia 3 de março, 1h30 da tarde. Vamos dar início a esse grande seminário. Se você não fez ainda a sua inscrição, venha, porque eu creio que Deus tem muita madeira e muito sal para esse dia. E as nossas águas serão transformadas e a terra voltará a dar fruto. Deus te abençoe até lá, em nome de Jesus.